Olá, meu fera! Voltamos aqui agora para falar sobre regras que determinam a geometria de íons e moléculas e depois Sandrão faz um aprofundamento para você. Então, para a gente saber a geometria de regras, a gente tem que saber o que a gente chama de número de coordenação total. Número de coordenação total. Sandrão, o que é isso aí? Número de coordenação total, ele é o número de pares ligantes, PL, pares ligantes, mais o número de pares não ligantes, ou seja, aquele par de elétrons que não vai fazer ligação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a molécula da água. Quando você pega a molécula da água, que a gente já sabe a sua geometria, né? Oxigênio ligado a hidrogênio, e ele sobra dois pares de elétrons, não sobra? Certo? Então eu tenho aqui, ó, dois pares de elétrons ligantes, PL, e tenho dois pares de elétrons, pares de elétrons não ligantes. Isso dá um número total de coordenação, número de coordenações totais de 4. Beleza? Que a gente também pode chamar de domínio. Ok? Agora, o que é que você precisa saber? Duas coisas importantes. Observação do Sandrão. Observação do tio Sandrão. Primeiro é que os pares... deixa eu fazer assim. O volume dos pares de elétrons não ligantes é maior que o volume dos pares ligantes, ou seja, a nuvem eletrônica dos pares de elétrons não ligantes, essa nuvenzinha aqui, por exemplo, ela é maior do que a dos pares elétrons ligantes, certo? Isso interfere demais na geometria. Beleza? E outra coisa, somente elétrons das ligações sigmas são contados como pares de elétrons ligantes. Ou seja, você vai contar também as duplas e as triplas como sendo um par. Por exemplo, quando o carbono só faz ligação simples, eu tenho aqui 4 pares, eu tenho 4 domínios, 4 números de coordenações. Quando ele faz uma dupla, eu tenho 3. E quando ele faz duas duplas, ou ele faz uma tripla e uma simples, eu tenho aqui 2 domínios, certo? Cada ligação dupla, tripla, você vai contar como sendo um domínio só. Beleza? Então aqui eu tenho 4 domínios, ou 4 números de coordenações, né? Coordenação total. Aqui eu tenho 3 domínios e aqui eu tenho 2 domínios. Beleza? Ainda lhe digo mais. Esses pares de elétrons não ligantes, esses carinhas aqui, ó, influenciam demais na geometria molecular. Por quê? Porque eles são mais volumosos. Por exemplo, vamos pegar como exemplo as 3 moléculas que a gente viu na aula anterior. Vamos pegar aqui o CH4, vamos pegar a amônia, NH3, e vamos pegar aqui o H2O. Aqui no átomo central eu tenho o carbono, beleza? Eu acho que, eu não sei qual é a cor que eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu arranjo uma cor bem clarinha, pronto, branco. Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho nitrogênio e aqui eu tenho oxigênio. Aqui, no carbono não sobra par de elétrons, mas no nitrogênio sobrou par de elétrons aqui, não foi? Certo? O oxigênio sobrou 2 pares de elétrons. Tá aqui os seus 2 pares. Observe que no carbono todos os pares de elétrons
estão ligados. Então aqui eu só tenho pares de elétrons ligados. Aqui eu tenho 4 pares de elétrons ligados. Já no nitrogênio, sobra um par de elétrons aqui, ó. Então eu tenho, e 3 ligados. Então eu tenho um par de elétrons não ligante e 3 pares de elétrons ligantes. Já no oxigênio aqui na água, sobram 2. Então eu tenho aqui 2 pares de elétrons não ligantes e 2 pares de elétrons ligantes. Então todas essas geometrias, ou todos esses arranjos, lembrando que essa geometria está contando com os pares de elétrons não ligantes, se você der uma olhada aqui, meu fera, todas essas geometrias, elas são tetraédricas. Olha aqui, ó. Todas essas geometrias, eu não falo geometria molecular, eu falo arranjo, certo? Todos esses arranjos são tetraédricos. Porém, o ângulo entre os pares de elétrons não ligantes, vou repetir, entre os pares de elétrons não ligantes, deixa eu botar aqui os 2 pares, sobrou, os 2 pares aqui. Essa ligação aqui, elas têm valores diferentes. E a gente já viu que tem valores diferentes, né? Então, o seu arranjo, o arranjo das 3, é tetraédrico. Presta atenção no que o Sandrão está falando, tá? Tetra é. Ô, rapaz. O arranjo é tetraédrico. Certo? Tetraédrica. Só que eu estou contando com os pares de elétrons ligantes ou e não ligantes. E aí, Sandrão, por que os ângulos são diferentes? Né? Aqui ele é 109 graus, vou arredondar, tá certo, galera? Aqui 107 e aqui 105 graus. Por quê? O que acontece? Lembra que eu falei que os pares de elétrons ligantes, não ligantes, são mais volumosos? Então o que acontece é o seguinte, esse par de elétrons aqui não ligantes, como ele é mais volumoso, ele empurrou essas ligações um pouco mais. E aqui, como eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes, eles são mais volumosos, ele empurrou. Lembre-se que a geometria espacial, eles estão desse jeito aqui, porque desta maneira no espaço é que lhe confere maior estabilidade. Eles estão afastados de uma maneira em que a repulsão seja mínima entre os pares de elétrons, porque logicamente esse par de elétrons vai ser repelido pelo par de elétrons que está aqui, pelo esse par de elétrons e assim sucessivamente. Certo? Por que repulsão, Sandrão? Porque são todos carga negativa. Então, bora repetir isso aqui para você entender melhor ainda. A geometria molecular, que essa aqui é, só para a gente lembrar, né? Essa geometria aqui, ela é tetraédrica. Tetraédrica. Essa aqui é piramidal. E essa aqui é angular. A geometria molecular, ela só leva em consideração a distribuição dos átomos, né? E não a distribuição dos domínios, seja ligantes ou não ligantes. Então, a geometria molecular do CH4, que tem 5 átomos, é tetraédrica. A geometria da amônia, que tem 4 átomos, é piramidal. Observe que a quantidade de átomos já está mudando. E a da água, que tem 3 átomos, ela é angular. Mas o seu arranjo, que é contando com os pares de elétrons ligantes e não ligantes, todos eles têm um arranjo tetraédrico. Ou seja, o domínio deles
Podemos contar que o domínio dele, né, o arranjo espacial deles, contando com todos os domínios, eles são tetraédrico. Bacana? E outra observação, de novo repetindo, quanto mais pares de elétrons não ligantes você tiver, logicamente você vai distorcendo a nuvem eletrônica do pares de elétrons ligantes. Porque é o seguinte, os pares de elétrons ligantes, que é o caso aqui, por exemplo, do carbono, que só tem pares de elétrons ligantes, esses pares de elétrons ligantes, eles são atraídos por dois núcleos. Concorda comigo? Aqui, ó. Vamos supor que eu vou fazer aqui em cima para você entender. Eu tenho aqui um átomo X e um átomo Y. Eu tenho aqui um elétron desse, e aí eu fiz aqui a ligação. Lembrando que a ligação é interpretação de orbitais. Daqui a pouco a gente vai falar de hibridação. É nessa playlist também. Bom, então eu tenho aqui um par de elétrons ligantes. Logicamente, os elétrons dessa ligação são atraídos por dois núcleos, certo? Eu tenho uma força empurrando para cá, outra força empurrando para cá, beleza? E eles não se repelem tanto quanto os pares de elétrons solitários. Porque os pares de elétrons solitários, vamos supor que o X tivesse aí um par de elétrons não ligantes, certo? Logicamente, esse par de elétrons aqui, solitários, se repelem mais do que esse, porque esses estão sendo atraídos. Beleza? Em consequência disso é que você vai mudar o ângulo da ligação. O ângulo da ligação diminui quanto maior for o número de pares de elétrons não ligantes. Anota essa observação, que eu já falei aí. Os ângulos entre as ligações diminuem à medida em que você vai tendo mais pares de elétrons não ligantes. Olha aqui o exemplo. Aqui era 109,28. Aqui 107,8. Aqui eu arredondei. E aqui é 104,5. Eu arredondei, né? Observe que foi diminuindo a ligação entre os pares de elétrons ligantes. A mesma coisa, a gente pode usar esse mesmo exemplo aqui todo para esses três aqui, ó, que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho aqui amônia, ou melhor, amônio, amônia e o íon amideto, que é o NH2+, ou melhor, menos, desculpa. Menos. Vou repetir. Amônio, íon amônio, amônia e um amideto. Você acha que o arranjo entre eles é o quê? Tetraédrico. Só que a geometria deles vai mudar. Porque o ângulo vai mudar também. Certo? Eu vou pausar o vídeo e vou usar essa mesma geometria para explicar esses três. Então vamos lá. Quem pode ser esse primeiro aqui? Ah, Sandro, esse primeiro pode ser o NH4+. Certo? Ou seja, o nitrogênio. Cadê o branquinho? O nitrogênio ligado a 4 hidrogênios. Beleza, a 4 hidrogênios, certeza. Pronto, NH4+. Agora eu tenho amônia, que é o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, só que sobrando um par de elétrons. Então eu já tenho uma nuvem eletrônica aqui. E eu tenho o íon, aqui a amônia, e aqui eu tenho o íon amideto, hidrogênio aqui, duas ligações, só que sobra dois pares de elétrons. E aí, o ângulo da inclinação, o ângulo entre as ligações, falando de ligações, de pares de elétrons ligantes, já mudou. Aqui vai ser 109 graus e 28 minutos. Aqui vai ser os 107,8. E aqui vai ser os 104,5. Beleza? Moral da história, meu fera. O que é que você tem aqui?
o arranjo entre eles é tetraédrico. Só que essa espécie química tem uma geometria tetraédrica, esse aqui piramidal e esse angular. Ou seja, do arranjo tetraédrico, eu tenho 4 geometrias moleculares, ou geometria dos íons, como você queira chamar. Então, a gente, concluindo nossa aula, para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande, o que a gente pode observar aqui? Que o efeito dos pares de elétrons não ligantes faz com que, como eles são maiores, são mais volumosos do que os pares de elétrons ligantes, faz com que as ligações químicas diminuam de ângulo. O ângulo vão diminuindo. Ok? Vamos para o próximo vídeo, que é continuando aprofundamento desse assunto aqui. Tá? Vamos para o próximo vídeo.